Olá, estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos mais um Salmo. E hoje nós vamos ver o Salmo 130. É o 11º Salmo de Romaria ou de degraus. Este também é um salmo de autor desconhecido. Além de ser um salmo de Romaria, o Salmo 130 é um dos 7 salmos penitenciais, ou seja, é um salmo onde o autor vai derramar o seu coração diante de Deus, pedindo perdão de suas falhas. Então esse salmo vai nos mostrar claramente que o salmista está passando por grande tribulação depois de pecar, com certeza. Então ele vai se humilhar na busca de seu perdão junto a Deus. Vamos então ouvir o salmo? Mas antes eu gostaria que você, se gostar desse salmo, desce seu like, aperta aí na mãozinha e dê o seu like para eu saber se você gostou do salmo. Vamos lá ver o salmo? Oração pedindo ajuda de Deus. Canção de peregrinos. Ó Senhor, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoa e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero, Senhor, mais do que os vigias espera o amanhecer, mais do que os vigias espera o nascer do sol. O povo de Israel põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Vejam bem, então este realmente é um salmo que a gente vai dizer penitencial. Então, esse salmo penitencial, aqui nos versos 1 e 2, nós percebemos claramente que o salmista está fazendo uma oração de súplica, não é mesmo? Mas, em primeiro lugar, por que será que ele orou? O que motivou o salmista a orar? Realmente foi o seu estado de angústia, não é mesmo? Ele deveria estar angustiado por seu pecado cometido. Ele estava, pelo que a gente percebe, ele estava desesperado. Mas o mais bonito aqui é que ele clama por Deus, ele se humilha, ele clama. Ao contrário de muitos que pecam e se esconde, não é verdade? Não admite o seu erro, como se Deus já não soubesse, como se Deus não nos conhecesse. Muitos e muitos não lutam, não pedem, não se humilham perante Deus. E em segundo lugar, o que ele faz? Primeiro, ele orou, Primeiro, ele suplicou. Em segundo lugar, o que ele faz? Ele suplica com emoção, com coração, podemos dizer. Ele sabia, ele conhecia o seu pecado, ele sabia do tamanho da sua culpa. Então, ele se entrega, ele derrama seu coração ali. Então, ele vai bradar. Então, ele diz assim: escuta o meu grito, ó Senhor. Escuta a minha voz, o meu pedido de socorro. Ele está batendo, ele está pedindo. Veja bem, este é o verdadeiro arrependimento. Ele procurou e se humilhou perante o Senhor. E aqui nos versos 3 e 4, então o salmista, ele vai argumentar. Primeiro ele orou, suplicou, agora ele vai argumentar. Então ele tenta convencer Deus que o perdoe. Então ele é como se ele dissesse assim: não sou eu o único pecador. Quantos já pecaram? E o Senhor perdoou. E por isso que seus filhos respeitam, porque tu és um Deus de misericórdia. Ele vai argumentando e ainda ele insinua para Deus. Ele, é mesmo que ele diz aqui que tem gente que peca mais que ele. Tem gente que peca mais, não se humilha, mas ele está ali, ele está batendo na porta.
ele está pedindo misericórdia, e ele vai argumentando, né? É como se ele dissesse assim, resumido aqui, é como se ele dissesse assim: todos já pecaram e pecam ainda, nós todos somos pecadores, não é verdade? É isso que o salmista está querendo dizer nessas palavras. Mas ele completa ainda: mas tu és o Deus Santo que tem poder, que tem autoridade de nos destruir ou de nos perdoar, ou nos dar misericórdia, ou nós seremos destruídos, não é isso? Aí ele ainda acrescenta ainda: eu sei que tu podes me perdoar, que se eu abrir o meu coração realmente a ti, porque o salmista aqui, ele sabia que o perdão dos pecados não era liberado de graça. Deus não iria dar de graça esse perdão. Então nós podemos perceber que aqui o salmista, ele sabia que o perdão não viria de graça. Porque nessa época em que vivia o povo de Deus, eles seguiam a lei de Deus dada a Moisés. Eles teriam que levar ao templo um animal, derramar o seu sangue em sacrifício pelo perdão dos pecados. E eles faziam isso geralmente quando iam em caravanas, né? Essas caravanas que eles iam para Jerusalém, aonde lá geralmente eles iam para as 3 grandes festas, que seria a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa do Tabernáculos, ou de Cabana das Tendas, onde eles armavam as tendas, e lá eles ficavam uns 3 dias, até eles pagarem o dízimo, que eles levavam as ofertas, e também o perdão dos pecados. E também iam para os tribunais, quando eles tinham questões para a defesa, para resolver as portas de Jerusalém, então ficava ali os tribunais de justiça. Então eles iam nessa época, e então nessa época que era feito esse sacrifício, onde o sacerdote, ele derramava o sangue do animal no altar de sacrifício e pronunciava o perdão para o pecador. Então a pessoa saía dali se considerando perdoado. Mas a que preço? Ao preço daquele sangue derramado, daquele animal que havia doado a sua vida pelo perdão daquele pecador. E era como um pagamento esse animal para Deus, né? Então o templo, como se dizer, o templo de Jerusalém, ele era visto, era considerado na época como se fosse um açougue, né, de tantos animais que eram sacrificados ali, de tanto sangue que era derramado no altar de sacrifício, de tanta carne que era queimada também ali, né, desses animais, em favor desse perdão desses pecados, né? Enfim, se a gente trazer para agora, né, na época, esses animais, como que a gente vai dizer, eles eram como se fosse o Cordeiro de Deus para nós hoje, né? Hoje nós tivemos o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, que Deus deu o próprio Filho, derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, para tirar o pecado do mundo. Antigamente usava os animais. E depois, então, Deus usou o próprio Filho para o perdão dos nossos pecados. Então, além disso, o salmista aqui também nós podemos perceber que em sua oração ele faz também um grande apelo a Deus. Ele orou, pediu, suplicou, mas ele apelou. Ele fez um apelo onde ele disse assim, né, que se Deus o perdoar, né, as pessoas iriam amar mais a Deus, iriam venerar mais a Deus, iriam ainda mais respeitar, porque sabem que só Deus pode dar esse perdão. Então, essa parte aqui do Salmo, ela nos mostra que temos que saber falar com Deus. É a mesma coisa que falar com os nossos pais terrenos. Nós temos que argumentar, explicar tudo o que temos, né, que justificar. Como nós justificamos nossos pais, nós devemos também falar com Deus, argumentar com Deus, né? Mas nem sempre, por isso, a gente vai pecar sempre, né? Nem sempre a gente vai estar fazendo coisa errada porque sabemos que Deus nos perdoa. Porque Deus perdoa se realmente nós arrependermos, tiver um verdadeiro arrependimento de coração. Porque Ele conhece o coração de cada filho seu, não é verdade?
E nos versos 5 e 6, ele diz que aguarda o perdão de Deus. Ele aguarda esse perdão de Deus confiando na palavra que Deus falou a Moisés, que está lá em Êxodo 34. Eu vou pegar aqui para vocês essa parte de Êxodo 34 que vai explicar por que ele aguarda na palavra de Deus. Então, em Êxodo 34, está escrito assim, 34, de 6 a 8. Então, vai dizer: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até netos, os bisnetos e os trinetos, pelos pecados dos pais. Então, baseado nesta palavra que o salmista aguarda, então espera e confia no perdão de Deus, né? Ele confia que Deus vai perdoá-lo, não é isso? E já no final do Salmo, no versículo 7 e 8, o salmista, esperando perdão, confiando na palavra de Deus, ele se dirige ao povo, aos seus irmãos, aos seus parentes, ao povo em geral, né? Ele se dirige ao povo e pede que eles também coloquem a esperança no Senhor. Então, fica claro aqui nesse salmo que nós primeiro de tudo, nós devemos orar, ou seja, pedir a misericórdia. Depois argumentar, falar com Deus como se nós falamos com nossos pais, né? Argumentar. E depois confiar, esperar em Deus por nossos perdão, pelo nosso perdão. Pois sabemos que o perdão de nossos pecados é a coisa mais importante para os filhos de Deus. Por que não dizer que é tudo, né? Não é verdade? E esse salmo vai nos mostrar aqui que Deus está sempre pronto para nos ouvir, se nós abrirmos o coração realmente de verdade, né? Se realmente nós nos humilharmos, abrir o nosso coração, bater a porta, Deus abrirá a porta e Ele vai nos conceder o perdão, não é verdade? Então ficamos por aqui, até o próximo salmo, se Deus assim nos permitir.